Olá, essa é a nossa quarta aula do tópico especial de Ciência Política e hoje nós vamos falar de casos específicos das transições para a democracia. Em primeiro lugar, é bom falar no caso da América Latina como se deu a passagem para o autoritarismo, principalmente entre os anos 50 e os anos 60, de acordo com o país, ou seja, desde o golpe no Paraguai em 58 até o golpe na Argentina em 76, há diferentes casos em que regimes democráticos ou semidemocráticos passaram para regimes autoritários. Isso se dá no contexto da Guerra Fria, no sentido de que havia uma preocupação, principalmente do governo dos Estados Unidos, do ponto de vista geopolítico, com a presença de governos próximos da União Soviética no continente. Isso levou à criação do que foi chamado de doutrina de segurança nacional, ou seja, uma visão que foi transmitida na formação dos militares da maior parte dos países, que via, digamos, as oposições ou os grupos que lutavam por mudanças sociais como inimigos internos potencialmente aliados do comunismo internacional ou da União Soviética. E nesse sentido, os militares, com o apoio dos Estados Unidos, na maior parte dos casos, foram os principais protagonistas nos golpes de Estado e na criação de regimes autoritários nesse período. Bom, como se dá então o processo de transições para a democracia? Ou seja, como esse período de passagens para o autoritarismo, principalmente ligado a governos militares, tem um processo de reversão. Em primeiro lugar, é importante indicar uma mudança do contexto internacional. Em primeiro lugar, nos Estados Unidos, durante o governo Carter, a partir de 1977, há uma mudança da política norte-americana, principalmente da política externa para a América Latina, que começa a contestar violações de direitos humanos e, de alguma forma, se distanciar dos governos que haviam sido instalados, inclusive com apoio americano. Por outro lado, de parte da União Soviética, há um processo, uma certa crise sucessória na União Soviética, com a morte de Brezhnev e a sucessiva chegada ao poder de governantes como Andropov, entre outros, que ficaram muito pouco tempo, ou seja, há uma sucessão da velha geração dos governantes soviéticos que, pela idade avançada, ficam muito pouco tempo, até a chegada ao poder de Gorbachev, que gera uma estabilização e uma mudança do governo. E, por outro lado, o envolvimento da União Soviética com a guerra no Afeganistão, que de alguma forma erode a possibilidade de haver recursos para apoio a governos ou a grupos políticos de outros países. Por outro lado, mesmo quando chega Ronald Reagan ao governo na década de 80, há uma menor pressão sobre a América Latina no sentido de que, na medida que o foco da disputa soviética e americana se dava principalmente na negociação da redução de armas nucleares e no sudoeste asiático, a América Latina deixa de ser um ponto de pressão. Por outro lado, é necessário colocar o papel fundamental da crise econômica, principalmente a partir da crise do petróleo de 73. O crescimento econômico de diversos países começa a se reduzir e, particularmente na década de 80, conhecida como década perdida, o aumento da pobreza, o aumento da inflação, o aumento do desemprego, entre outros fatores, acaba gerando pressão sobre os governos autoritários e, de alguma forma, uma pressão por mudança que necessariamente não é uma pressão pela democracia, mas pela mudança da situação do regime devido à crise econômica. Aqui nós temos um quadro geral de como se deu o processo de mudança da estrutura de regime nos países da América Latina. E aqui vocês podem ver que não estão listados apenas aquelas mudanças ocorridas na década de 70 e 80, que é normalmente identificado como o período em que há as transições para a democracia na América Latina, na medida em que nem todos os países passaram pelo mesmo processo. Embora haja uma discussão sobre
o grau de democratização do regime mexicano. A grande transformação do regime mexicano se dá em 1917, com a vitória da Revolução Mexicana, com o processo de ruptura com o regime autoritário anterior, que perdurará com o domínio de um partido, o Partido Republicano Institucional, Revolucionário Institucional, até meados da década de 90, e há um processo de mudança, mas é discutível se isso se trata de uma transição para a democracia ou meramente uma mudança de regime. Colômbia e Venezuela são países que não passaram também pelo processo de golpes militares nos anos 60 e 70. As suas mudanças de regime se dão ainda no final dos anos 50, quando acordos de elites rompem com passados de disputa violenta anteriores e criam regimes relativamente autônomos em relação aos Estados Unidos e relativamente estáveis nos anos 60 e 70. No caso da Venezuela, poderia-se discutir se há uma mudança ou não de regime a partir de 99, quando começa o governo de Chávez, ou se isso é uma continuidade de uma democracia instalada em 58. Assim como o regime cubano tem a sua modificação mais radical em 1959, com a derrubada da ditadura de Fulgêncio Batista, e desde então tem, digamos, a mesma estrutura de regime. Se se trata de um regime democrático ou não, é uma questão de debate, mas, digamos, a grande mudança, transição de regime em Cuba se deu em 59. A partir daí, então, nós entramos no que foi considerado, digamos, parte da terceira onda de democracias na América Latina, ou seja, o processo que, de alguma forma, muda aquela perspectiva das décadas anteriores de regimes principalmente sustentados pelos militares e com apoio americano, e passa a haver um processo, digamos, de pactuação ou ruptura no sentido de regimes abertos e concorrenciais em que situação e oposição estão em igualdade de condições de chegar ao poder. Isso pode se falar, digamos, começando em 1978, quando na República Dominicana se rompe com um longo domínio de Belenguer como ditador, e aí há uma série de países que, de forma encadeada, vai fazer seus processos de negociação ou modificação. O Equador em 1979, a Nicarágua em 1979, com a vitória da Revolução Sandinista, tem a ruptura do governo de Somoza, e aí também pode se discutir se há uma outra transição quando, em 1990, há um pacto que leva a eleições e que faz com que os sandinistas saiam do poder e a oposição assuma. Se se trata de duas transições ou não, também é uma questão de debate. No caso do Peru, o primeiro processo de transição se dá em 1980, com o fim do regime ditatorial, e depois há uma nova situação de ruptura quando do golpe de Fujimori no início dos anos 90, e com a derrubada de Fujimori em 2000, pode-se falar, digamos, de uma transição por ruptura, inclusive posteriormente com a condenação do Fujimori a uma pena de prisão. Bolívia e Honduras têm seus processos de pacto de retorno às eleições em 82. A Argentina sofre, digamos, a grande ruptura, provavelmente, com a Guerra das Malvinas, em que os militares argentinos são derrotados em 82, o que leva ao processo de eleições e a uma transição para a democracia, em que os militares praticamente ficam sem nenhum poder de controle sobre o processo, em 1983, com a eleição do Alfonsín. O Brasil, depois discutiremos mais detidamente, tem a passagem do governo para um presidente civil em 1985, com a eleição pelo Colégio Eleitoral de Sarney. O Uruguai, com o pacto do Clube Naval, também vai eleger um presidente civil em 1985. A Guatemala, em 86, rompe um longo período de abusos e de governos militares, também para realizar eleições. O Panamá, em 1979, tem um caso especificamente completamente diferente do restante, que pode falar de uma ruptura externa, no sentido de que o governo panamenho foi derrubado por uma invasão militar americana.
aquele que anteriormente, como ditador, era um aliado dos americanos, deixou de sê-lo, foi derrubado por uma ocupação militar americana, que levou posteriormente a um processo de eleições, mas, digamos, não foi uma iniciativa das elites locais, mas, digamos, de um processo de disputa geopolítico continental. O Chile, finalmente, em 1990, leva ao fim do governo de Pinochet. Havia ocorrido anteriormente o processo de um plebiscito, em 1988, que decide pela não continuidade de Pinochet, e Pinochet abandona o governo em 90, mas ainda mantendo-se como senador vitalício e com um grande controle do processo político. O caso paraguaio também é um outro caso particular, onde pode-se falar de uma ruptura, no sentido de que o ditador, que era Stroessner, é derrubado, vai para o exílio, perde totalmente os seus poderes, mas ele é derrubado pelo seu genro, um também militar de carreira, ou seja, há uma espécie de ruptura interna no sistema, em que o Partido Colorado, que era o partido de Stroessner, permanece no poder e depois vem a ser eleito. Ou seja, há uma quebra do domínio ditatorial, há um processo de passagem a eleições, mas essa se dá dentro do seio da própria elite dominante do partido que controlou o processo político em todo o regime ditatorial. E fechamos esse bloco com El Salvador, que de alguma forma tem um pacto de fim do regime ditatorial, já dentro de uma perspectiva que de alguma forma se associa também com aquela que ocorre em países da África, em que uma longa disputa entre um governo ditatorial e uma guerrilha de esquerda acabou fim com um pacto também por conta do processo de fim da Guerra Fria e, digamos, o esvaziamento da possibilidade de apoio externo a esse grupo guerrilheiro. Então, digamos, o esvaziamento dos apoios a tanto situação como oposição leva ao pacto e à transição para a democracia. Como nós podemos ver, as situações de pactuação são as situações mais comuns de transformação no regime, mas sempre há exceções em que fatores externos ou situações de disputa interna podem levar a rupturas do regime sem que haja um controle por parte das elites dominantes. De uma forma geral, então, podemos avaliar que as transições na América Latina têm um predomínio de pactos, ou seja, em geral, o governo vinculado ao regime autoritário consegue, digamos, manter um certo controle do processo ou pelo menos negociar alguma forma de saída honrosa em que consegue manter algum tipo de controle sobre o processo. Nesse sentido, a aplicação de instrumentos de justiça de transição é limitada. Com justiça de transição pode-se falar, digamos, em processos de, por exemplo, punição de crimes da ditadura, de comissões de memória e verdade para discutir o passado autoritário, ou ainda, digamos, indenizações, reparações às vítimas do regime autoritário ou das ações de grupos de oposição que atuaram de forma violenta. No caso da América Latina, na maior parte dos casos, os instrumentos de justiça de transição foram limitados a indenizações civis que não levaram em conta os crimes ocorridos durante o período. Também é um elemento comum a grande parte dos processos uma continuidade da presença dos militares, ou seja, das Forças Armadas como um ator político que de alguma forma interfere de alguma maneira no processo político e também de maneira pessoal de ex-ditadores na política. São vários os casos de ex-presidentes que foram governantes como ditadores por via de golpes militares e que posteriormente, dentro do processo político pós-transição, voltaram a se candidatar e ganharam eleições no período democrático. O que também, de alguma forma, é um dos signos da existência de uma cultura política híbrida.
Em muitos países, a própria limitação da aplicação de justiça de transição faz com que a memória do período autoritário seja uma memória que preserva para alguns setores da sociedade elementos de saudosismo, de avaliação positiva do período autoritário. É bom lembrar, por exemplo, com o caso chileno, que mais de 45% da população chilena votou a favor de uma quantidade do governo Pinochet, ou seja, ele não sai com a baixa popularidade, mas, digamos, numa situação em que é muito próximo o peso daqueles que apoiavam o fim do regime e aqueles que consideravam positivamente o regime, e em vários países isso se caracteriza com uma cultura política híbrida, em que o apoio à democracia convive com avaliações positivas do período autoritário e, eventualmente, o possível apoio a formas de solução autoritária de problemas políticos, o que depois vai, digamos, causar problemas também da governabilidade de vários desses países. Aqui, entrando mais numa comparação de dois casos particulares, que são, de alguma forma, casos símbolos de um e outro modo de transição. O da transição pelo acordo de elites ou da transição por ruptura, ou seja, como tipos ideais, de alguma forma, exemplos extremos de cada um dos modelos. Por exemplo, a questão do tempo de duração da transição. O Brasil tem uma das transições mais longas do continente, que pode se considerar que começa aproximadamente em 1974, com o governo Geisel, quando começa o processo de distensão, ou seja, de liberalização do regime, e vai chegar, para alguns, até 1985, quando José Sarney é o primeiro presidente civil que assume o governo. Para outros, pode-se considerar que a transição brasileira vai até 1989, no sentido de que o elemento final que concluiria a transição é a eleição direta de um presidente, o que só vai ocorrer em 89. No caso da Argentina, o prazo é muito mais curto, ou seja, entre a derrota dos militares argentinos na Guerra das Malvinas, a convocação de eleições e a posse de um presidente civil se passam poucos meses, ou seja, o ano de 1983 marca esse processo, mas, digamos, entre o final de 82 e o início de 83, em poucos meses, o regime militar argentino desaparece. Nesse sentido, isso de alguma forma caracteriza o modo brasileiro de transição como uma transição pactuada e negociada durante longo período, e o modo argentino como uma ruptura em que os militares perderam a capacidade de controlar o processo de passagem do poder ao civil. E por isso, digamos, também se poderia dizer que o processo brasileiro é um processo que quase até o fim manteve o controle dos militares, ou seja, provavelmente o único aspecto que sai do controle dos militares é a vitória de um candidato de oposição no colégio eleitoral, quando eles esperariam a vitória de um candidato de situação, mas ainda assim é um candidato de oposição moderada, uma vez que Sarney tinha pertencido ao próprio partido da situação num período anterior. No caso da Argentina, ao contrário, os militares, de alguma forma, não tiveram como colocar critérios ou limitações ao que poderia fazer o novo governo, embora tenham tentado, mas não conseguiram implementar. Nesse sentido, no processo de transição, o processo brasileiro é um processo de etapas, que tem uma eleição num colégio eleitoral de forma indireta em 1984, para finalmente em 89 existir uma eleição que leva à posse de um presidente civil por eleição direta somente em 1990. No caso argentino, já em 1983, a eleição e posse de um presidente civil num prazo relativamente curto. Em relação às reformas institucionais ocorridas no processo de transição do regime, nesse sentido, o Brasil é um país que leva a uma reforma mais ampla. Há uma Assembleia Nacional Constituinte, entre 1987 e 88, que leva à criação de uma nova Constituição e um novo quadro institucional.
No caso argentino, não há uma constituinte na medida em que o regime argentino restaura a validade da Constituição aprovada ainda no século XIX, e só vai haver uma reforma mais ampla dessa Constituição em 1994, no governo Menem, já instaurada a democracia. Uma outra diferença entre os dois países é em relação à estrutura do sistema partidário. O sistema partidário brasileiro sofre uma reforma completa a partir de 1979, com o fim do bipartidarismo e a criação de um novo sistema de partidos, dos quais alguns deles ainda são remanescentes hoje, e ao mesmo tempo que na Argentina há praticamente um processo de restauração do sistema político anterior, continuando sendo os dois partidos principais, a União Cívica Radical e os peronistas entre as suas diversas frentes. Em relação ao uso da anistia, houve uma anistia no Brasil ainda durante o regime militar, que, embora tenha sido contestada posteriormente, foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, a anistia brasileira impediu a propositura de qualquer tipo de ação contra as violações do regime e foi mantida. No regime argentino, sim, houve uma tentativa dos militares de propor uma anistia que foi anulada logo depois, e ainda assim houve um processo de renegociação da limitação dessas condenações, ainda durante o governo Alfonsín, com a lei do ponto final, que limitava a abertura de novos processos, e a lei da obediência devida, que limitava a punição aos oficiais de patente superior. Ainda assim, algumas dessas limitações foram anuladas posteriormente na década de 2000 pela Corte Suprema Argentina e foram reabertos processos que levaram à condenação de militares. Então, nesse sentido, essa é uma das grandes diferenças entre os dois países. Em relação à questão do papel de movimentos sociais, no Brasil os movimentos sociais tiveram uma presença relativamente limitada, em parte no processo das diretas já, mas principalmente no processo da Assembleia Nacional Constituinte. Por outro lado, movimentos sociais, em especial o movimento de defesa de direitos humanos, como a Associação das Mães da Praça de Maio e das Avós da Praça de Maio, foram fundamentais no processo de transição. Quanto à abertura de processos criminais em relação a crimes durante a ditadura, no Brasil praticamente não ocorreram processos criminais devido à manutenção da lei de anistia, enquanto que na Argentina sim, não apenas ocorreram processos, como os principais membros das juntas militares argentinas receberam penas longas de prisão, ainda que alguns tenham sido indultados depois, mas praticamente todos eles foram condenados por crimes no período. Em relação ao uso dos instrumentos de justiça de transição, o uso de uma comissão da verdade, ou uma comissão de investigação de violações de direitos durante a ditadura. No Brasil ela é bastante tardia, surgindo com o governo da Dilma em 2010, e bastante limitada. Enquanto na Argentina ela foi proposta já em 1983, logo depois da transição para a democracia, e apresentou seu relatório em 1984, portanto, ainda logo que acabou o regime militar. Quanto ao papel dos militares na política, pode-se dizer que cada vez mais os militares no Brasil buscam ter um papel ativo na política. Temos hoje um presidente da República militar reformado e uma série de ministros militares nesse governo. No caso argentino, a transição praticamente retirou os militares da política e hoje eles não têm praticamente nenhuma ação direta ou participação direta no debate político argentino. Como consequência de todos esses processos, podemos falar que a cultura política no Brasil se tornou, após esse período, uma cultura híbrida, em que, embora exista um apoio à democracia, existe ainda presente na população brasileira um certo saudosismo e setores da sociedade que avaliam positivamente o período autoritário. Isso não é o caso argentino, onde há uma predominância de uma cultura política democrática. Nesse sentido, em relação à memória do autoritarismo, seguem existindo amplos setores
que mantém visões positivas do autoritarismo, no caso brasileiro, e um dos elementos símbolos disso é o nosso próprio presidente da República, enquanto que na Argentina há quase uma condenação unânime do regime militar, ou seja, nenhum político ou liderança de relevância na Argentina pode publicamente defender o passado autoritário. Então essas são diferenças relevantes entre os processos de cada um dos países, que em parte são explicados pelo modo como cada um deles fez o seu processo de transição, com consequências para um período posterior. Como complemento a esta análise, a sugestão é a leitura dos dois textos, um texto sobre a transição brasileira da passagem da ditadura militar à democracia e o capítulo de uma análise sobre o processo de transição e de políticas de memória na Argentina, que analisa como foi construído esse processo de memória do regime autoritário no período democrático. E, após a leitura, se solicita a resposta da questão e a solicitação desse trabalho como parte do processo. Por hoje era isso. Obrigado a todos pela atenção e na semana que vem nós continuamos com mais uma aula.